O texto de nossa reflexão hoje é o texto de Atos, capítulo 8. Os versos são os versos 26 até o verso de número 39. E esse texto será a base da nossa reflexão, do nosso pensar de hoje sobre uma questão espiritual, né? Nós estamos aqui para isso. Para ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus é compartilhar as Escrituras e tirar das Escrituras as lições que servem para a nossa edificação. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem, acompanhando-a. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o livro de Isaías e lhe disse: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco então perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outra pessoa? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco então disse: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crer no teu coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Glória a Deus. Quantos aqui já tenham lido essa história? Acho que todo mundo, né? É uma história comum, uma história bem conhecida da palavra de Deus. E nessa história, o principal personagem humano que aparece aqui é Filipe. Ele foi um missionário cristão do século I e um dos 70 enviados por Cristo. E ele é citado diversas vezes no livro de Atos, mas não deve ser confundido com o Filipe apóstolo. São duas pessoas diferentes. Aliás, a Bíblia fala de 3 Filipes, né? Tem o Filipe apóstolo, tem o Filipe evangelista, e ainda tem um outro Filipe que é o esposo de Herodias, que é cunhada de Herodes. O Filipe aqui do texto que nós estamos nos referindo é o evangelista. É aquele que, junto com Estevão e mais 5 pessoas, eles foram separados em Atos 6, versículo 5, como diáconos, né? Como pessoas responsáveis pela distribuição de alimento, principalmente entre as viúvas cristãs em Jerusalém. Então, ele era um homem muito conhecido, muito respeitado, um grande homem de Deus, uma figura emblemática, um daqueles que deixou o seu legado. Tanto é que nós estamos falando dele aqui hoje, de um púlpito, de uma igreja,
para pessoas que estão conosco, pessoas que estão também através das redes sociais, quase 2000 anos depois de ele ter vivido. Quando a perseguição se instalou no meio dos cristãos, isso foi logo no começo da igreja, Felipe foi a Samaria e ali procurou pregar o evangelho de Cristo. Ele realizou alguns milagres, obviamente pelo poder da graça de Deus, e com muita alegria, muitas pessoas receberam, se encontraram com Jesus Cristo, pelo bom testemunho desse diácono, desse evangelista, né? Inclusive Simão, aquele lá em Atos, no capítulo 8, que era o camarada das mágicas, que acabou se convertendo também. E foi exatamente nesse contexto, nesse ínterim, que nós vamos encontrar a história que nós acabamos de ler, do Felipe e do eunuco. E nessa história do Felipe e do eunuco tem algumas coisas que nós precisamos observar, alguns destaques que nós precisamos fazer no texto, porque esse texto, como todos os outros textos da Escritura, ele traz consigo o objetivo de nos ensinar verdades a respeito de Deus, a respeito da nossa caminhada cristã, a respeito das boas novas do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus, ela toda é escrita neste objetivo. Não é só um livro de histórias. Não é só um livro onde nós encontramos algumas histórias que contam fatos que aconteceram. Mas é um livro inspirado por Deus, escrito por homens de Deus que contam história, que contam histórias e que contam enredos que aconteceram e ensinamentos que aconteceram, que se aplicam àqueles que estão vivendo naquele contexto quando escrito, mas que se aplicam à nossa vida também. Toda a Escritura tem esse objetivo, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, nós temos que buscar as aplicações para a nossa vida e ver de que maneira ela vai ser útil na nossa educação cristã, na nossa caminhada como agentes de Deus que somos, como embaixadores dos céus. E por isso então eu quero dar alguns destaques na história da vida de Felipe aqui no texto, para poder ver de que maneira esses destaques da vida deste guerreiro do Senhor se aplicam à nossa vida também. De que maneira esses destaques se aplicam à nossa vida. O primeiro destaque que eu quero dar está no versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Eu vejo aqui Deus falando com Felipe. Olha que intimidade. Deus falando com ele. Deus se comunicando com o seu servo através do anjo, de uma forma específica, de uma forma objetiva, como alguém fala com o seu amigo. Quando eu vejo a intimidade de Felipe, a gente vai ver isso no decorrer de todo o livro de Atos, ele é citado mais algumas vezes, a gente fica surpreso de ver o nível de relacionamento deste homem com Deus. Já pensou? Deus bateu um papo com você? Deus te dá uma ordem direta? A gente recebe orientações de Deus através da Escritura. Mas aqui foi uma ordem direta da parte de Deus para aquele homem. Imagina o nível de amor recíproco ali. É claro que Deus amou Felipe muito antes que Felipe pudesse amá-lo. Assim como Deus nos amou antes que nós pudéssemos amá-lo. Mas imagine o nível de amor recíproco, de bater papo, de ouvir o anjo do Senhor, ouvir a voz de Deus através do anjo do Senhor, lhe dando uma orientação direta, objetiva, para que ele pudesse cumprir aquilo que é a vontade de Deus para aquele tempo, naquele momento. E aí, com base nessa intimidade de Deus com Felipe, e principalmente de Felipe com Deus,
Eu queria perguntar para você, e não precisa me responder em voz alta não, mas só para sua reflexão. Deus fala com você? Você tem ouvido Deus falar com você? É claro que, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 1, hoje Deus nos fala através do Filho, através do Logos. Mas é uma boa pergunta. Deus tem falado com você? Você tem ouvido a voz de Deus ecoar no seu coração, ecoar nos seus ouvidos? Mexer com a sua emoção, mexer com a sua razão? Qual o seu nível de intimidade com Deus? Porque tem que ser muito íntimo com Deus para poder ouvir Deus falar diretamente. Felipe tinha uma intimidade muito grande com Deus. Eu acredito, não tenho dúvidas, que essa intimidade se dava principalmente através da oração, da devoção daquele homem para com Deus, o reconhecimento da grandiosidade de Deus e o seu relacionamento de intimidade. Como tem sido a sua intimidade com Deus? Quantas vezes por dia você fala com Deus? Quanto tempo das 24 horas que Deus te deu você fala com Ele? Deus tem falado com você? Será que você pode dizer assim: olha, pastor, eu tenho ouvido a voz de Deus. Deus tem falado algumas coisas para mim, eu consigo entender isso. E eu quero dizer para você, e não se esqueça disso que eu vou te falar agora. Para Deus falar contigo e para você falar com Deus, é necessário que haja muita intimidade. É necessário que haja um nível de intimidade, de relacionamento bastante apropriado, como era o de Felipe. É necessário que haja um amor profundo. Deus nos ama, disso eu não tenho dúvida. Alguém tem dúvida aqui que Deus te ama? Agora a pergunta é: será que eu amo a Deus? Essa é a pergunta. Sinceramente, irmão, será que nós amamos a Deus mesmo? Será que nossas atitudes demonstram o amor que nós temos por Deus? Porque quando Deus diz que nos ama, Ele demonstrou o seu amor por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele demonstrou o seu amor por nós, perdoando-nos de todos os pecados. Ele demonstrou o seu amor por nós, nos reservando um lugar dos céus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Ele demonstrou o amor, e Ele demonstra o amor por nós, nos dando a possibilidade de mudarmos de vida, mudarmos os nossos conceitos, mudarmos os nossos valores. Isso é amor, um amor que se manifesta em ações. E o nosso amor por Deus, de que maneira nós temos manifestado o nosso amor por Deus? Está aí uma pergunta para você responder, para si mesmo e para Deus. E ainda nessa questão, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Ah, pastor, eu ouvi hoje de manhã que eu vim no culto. Não, não é disso que eu estou falando. Tem muita gente nos assistindo, talvez até alguns aqui, que estão ouvindo a mensagem, mas que não vão ouvir a voz de Deus. Deus está falando. Mas nós só vamos ouvir a voz de Deus se os nossos ouvidos espirituais estiverem abertos. Eu sempre digo que nós temos 3 ouvidos. A maioria só vê 2, né? 2 ouvidos, um do lado esquerdo, um do lado direito. Mas nós temos 3 ouvidos. Nós temos um ouvido aqui, ó, que é o ouvido espiritual. Com esse a gente ouve a voz de Deus. Com esses aqui, você pode ver que eles estão na reta. Dá para entrar por um lado e sair pelo outro, né? De uma forma figurada. A gente ouve e não escuta. Às vezes, ou a gente escuta e não ouve. Agora, com esse aqui, quem ouve a voz de Deus, ouve com o coração. É admoestado, é orientado, ele é ensinado, e ele ouve a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus responde. Não dá para ouvir a voz de Deus e ficar quieto, irmãos. Não dá para ouvir a voz de Deus e ficar quieto. Se nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que
entender e fazer aquilo que Deus está orientando. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Segunda coisa que eu quero destacar aqui, versículo 27. Ele ouviu o anjo do Senhor, ele se levantou e partiu. Ele se levantou e partiu. Só essa expressãozinha no começo do versículo. Ele se levantou e foi. Isso é ouvir com o ouvido espiritual. Deus manda e eu obedeço. Deus orienta e eu estou pronto para fazer e vou fazer. O nome disso é obediência. Felipe foi obediente naquele momento e por isso que ele viveu a aventura fantástica que ele viveu nesse contexto e durante toda a sua vida cristã. Algumas delas, algumas experiências narradas no livro de Atos e outras tantas e tantas e tantas que nós não sabemos, mas que ele viveu, eu não tenho dúvida. Porque quando você obedece à voz de Deus, você vive experiências fantásticas. Irmãos, eu em 33 anos de evangelho, eu vivi experiências fantásticas. Coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse viver. Mudanças que Deus operou na minha vida que eu nunca imaginei que pudessem acontecer. Milagres, vários milagres na minha vida, uma sucessão de milagres que não dá nem para contar. Mas porque eu obedeci. No momento em que eu ouvi e identifiquei a voz de Deus, porque tem muitos rumores, muita gente pode estar falando nos nossos ouvidos e tentando se passar por Deus, mas quando você identifica a voz de Deus aqui no seu ouvido espiritual e você obedece, você vê a graça de Deus, o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida de maneira poderosa. Muita gente sofrendo neste mundo porque é desobediente. Muita gente sofrendo neste mundo porque não abraça a sua fé da maneira que devia abraçar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Uma igreja não é apenas uma instituição jurídica. Uma igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte desta igreja, nós somos esta igreja. E cabe à igreja obedecer, assim como a minha mão obedece à minha cabeça. Quando eu mando ela fazer qualquer movimento, nós, enquanto corpo de Cristo, devemos obedecer o cabeça deste corpo, que é Jesus Cristo. E aí nós vamos ver o sobrenatural. Outra coisa que eu vejo aqui, que ele se levantou e foi, não foi na manhã seguinte, não foi depois de uma semana, ele não teve que acertar suas coisas para poder ir. Ele se levantou e foi imediatamente. Não dá para esperar, irmãos. Não dá para esperar. Nós precisamos ser obedientes, mas precisamos ser obedientes imediatamente. Se Deus te mandar fazer alguma coisa, não perca tempo não, irmãos. Agora você precisa saber identificar o que é Deus e o que é o místico. Tem muita coisa mística que não tem nada a ver com Deus. Aí você tem que ter um espírito que nós chamamos de espírito o espírito de discernimento, para você poder entender qual é a voz de Deus, quando é que Deus está falando. E se você identificou, é Deus que falou comigo, então eu vou fazê-lo imediatamente. E além disso, apesar das dificuldades implícitas nessa ordem, olha que Deus pediu Deus mandou que ele se levantasse e fosse, e que ele fosse para o deserto. Ele foi. Tem conversa não, se Deus mandar ir, a gente vai. Nós temos que ir. Porque Deus é quem comanda a nossa vida. Se Deus mandar fazer, nós fazemos. E ali no deserto agora, ele aguarda orientações. Ele não vai para o deserto e começa a fazer as coisas do seu jeito, não.
Eu imagino que ele chegou ali no deserto, arrumou um oásis, deu uma sentadinha e ficou esperando Deus mandar. Vou fazer o que Deus mandar, eu não estou aqui para fazer minha vontade, estou aqui para fazer a vontade de Deus. E você, irmão? Você está na terra para fazer a tua vontade ou a vontade de Deus? Ele foi. E às vezes nós precisamos esperar pelo Senhor para seguir nosso caminho. Se Felipe não tivesse esperado a ordem exata de Deus, ele teria literalmente perdido o bonde. No caso, não o bonde, né? A charrete, a carroça ali, tinha perdido. Se ele fosse para qualquer outro lugar que não fosse exatamente o lugar que Deus desejava que ele estivesse, ele não teria tido o encontro com esse etíope, não teria acontecido aquela bênção que aconteceu mais na vida do etíope do que na vida dele. Mas que com toda certeza está anotada nos anais dos céus, a obediência daquele homem. Nós precisamos confiar em Deus e aprender a esperar no Senhor em confiança, porque Deus sempre sabe o que faz. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a um minuto. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida por toda a eternidade. Sabe. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós temos que aprender a confiar e aguardar a ordem, aguardar o tempo de Deus, aguardar a orientação de Deus, para que nós possamos fazer exatamente o que Deus deseja que nós façamos. A primeira ordem que ele obedeceu foi ir, vá, e ele foi parar no deserto. E aí vem a segunda ordem, e essa ordem que vai demonstrar o porquê ele estava naquele lugar. No primeiro momento ele nem imaginava o que ele estava fazendo no deserto, ele não fazia nem ideia. Mas aí vem a segunda ordem, versículo 29. E o Espírito disse a Felipe: está vendo aquela carruagem? Acompanha. Olha que loucura, meu irmão. No meio do deserto, você sabe o que ele fez? Ele saiu correndo atrás da carruagem. Versículo 30, na parte A, está escrito assim: então Felipe correu para a carruagem. E aí tem sérios desdobramentos. Primeiro, que ele estava no deserto, podia ser confundido com um ladrão querendo abordar aquele camarada. Segundo, o esforço físico. Imagina um camarada de carruagem e o outro correndo atrás. O esforço físico. E terceiro, o mico. Se ele fosse se preocupar com isso, já pensou se o pessoal da carruagem olhar para trás? Olha que bobão, ó, que cara otário, correndo atrás da carruagem, no meio do deserto, ele está querendo o quê? Mas Felipe não estava nem aí com isso, sabe por quê? Porque para Felipe importava obedecer a Deus. Eu digo para você, é melhor obedecer a Deus, sempre obedecer a Deus. Não importa o esforço físico, se for necessário, não importa o mico que você possa pagar, não importa o que os outros vão falar ou pensar, importa obedecer a Deus. Deus tinha um projeto, tinha uma proposta para a vida de Felipe, aliás, uma proposta que já havia sido descrita por Jesus em Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Colocar minha vida à disposição de Deus. Lembra que eu falei da ação que demonstra o amor? Aí, é tudo isso. E aí eu olho para a minha vida, talvez você olhe para a sua vida e perceba que nós não temos colocado tudo de nós nesse processo de caminhada. Às vezes nós deixamos a nossa vida seguir um pouco fora daquilo que Jesus ou que Deus espera para nós, porque nos falta de fato obediência. Nos falta fé às vezes. Quantas pessoas não seguem por falta de fé? Quantas pessoas não seguem porque lhes falta
a confiança de que tudo vai dar certo. Quantas pessoas! E o que Deus tem para nós são coisas maravilhosas. Na sequência, Filipe buscou uma brecha. Olha aqui o versículo 30, na parte B, o que está escrito. Ele correu atrás da carruagem. Enquanto corria, agora já do lado da carruagem, ele já estava empareado ali com o cavalo. Correu mesmo, ele botou gás nesse negócio aí. Eu acho que Filipe era nutelado mesmo, né? Porque ele botou gás ali e conseguiu chegar ali pareado. Aí ele ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Provavelmente aquele etíope estava lendo em voz alta, tão empolgado que estava com a leitura, porque ler as escrituras empolga. E ele ouviu que o camarada estava lendo Isaías, e ali foi a brecha que ele precisava. E ele olhou para o cara: você está entendendo o que você está lendo aí? Olha a brecha. Entrou na brecha. Por isso que ele é conhecido como Felipe Evangelista. É missionário mesmo, raiz. Missionário na veia. Ele ouviu, viu a brecha e colocou. Deu uma direta. Você entende o que você está lendo? E aí eu me lembro da palavra de Paulo a Timóteo, lá na segunda epístola, no capítulo 4, no versículo 2, quando ele diz assim: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ele tinha que estar pronto. E se o cara estivesse lendo crônicas? E se o cara estivesse lendo números? Ele tinha que estar pronto. Você entende o que você lê? E eu vou dizer uma coisa para você. Pelo texto, você percebe que o camarada estava lendo só serviu de gancho para ele levar para o Evangelho. Só serviu de gancho. Versículo 35 diz assim: então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus Cristo. Glória a Deus! Isso é um missionário raiz, que nós precisamos ser. Muitos de nós, irmãos, eu não vou dizer a maioria, porque tem muito crente bom, mas muitos de nós não têm coragem de pregar o Evangelho. Perdem todas as oportunidades. Alguns não sabem nem o que falar. E o Evangelho, as boas novas de Cristo, é tão simples. 5 pontos, 7 pontos, 4 pontos, 3 pontos, do jeito que você quiser. Mas é simplesmente de que o homem é pecador e destituído da graça. Que ele não pode fazer nada por si mesmo. Que Jesus Cristo veio e morreu para que nós pudéssemos ter vida, lavados pelo seu sangue. Que nós precisamos receber a Cristo para podermos ser salvos, e que nós nos tornamos embaixadores de Cristo depois que somos salvos. Tão simples, isso é o Evangelho. Só isso. Só isso. Qualquer texto da Bíblia eu vou levar para uma situação dessa. Filipe também, e você também tem que aprender a fazer isso. Mesmo que você tivesse que falar assim, vamos ver, você no lugar de Filipe ali. Entende tudo o que lê? Não, não entendo. Então sobe aqui e me explica. Tá bom. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não sei também o que o senhor está lendo, mas eu sei que Jesus Cristo, aí começou, ó. Começou. E Isaías está falando exatamente de Jesus Cristo. Entendeu? A Bíblia toda está centrada em Jesus Cristo. Você percebe aí que Deus foi quem abriu a porta para Filipe. Deus é quem abre as portas para nós. Comecei um trabalho ali na PM, despretensioso. Fui uma vez visitar o Major, o ano passado. Perguntei, posso fazer um culto aqui? Ele falou, pode. Comecei a fazer um culto. Na sequência teve a pandemia, todo mundo saiu. Alguns meses depois eu voltei, só eu voltei. E aí de repente a polícia me convidou para ser capelão deles. Em nome de Deus, falar do trabalho que tem aqui. E outra,
O Wesley não é frequentador de igreja. Nem ele, nem o capitão Gabriel, que é o subcomandante. Mas todo o apoio, todo o suporte. Você sabe quem abriu essa porta? Não foi o Major Leão. Muito embora o Major Leão foi um homem de Deus ali, usado naquele momento para poder fazer isso. Mas quem abriu essa porta foi Deus. Deus abre portas para nós. Você tem que estar atento. Tem que estar atento. Você não pode ser crente vacilão, não. Você tem que ser crente esperto. Você tem que prestar atenção quando Deus abre a porta, porque a nossa missão nesse mundo hoje, irmãos, ela se resume em adorar a Deus e pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. Não tem nada mais importante do que essas duas coisas. Nada mais importante do que isso. Tudo deve refletir, deve apontar para essa direção. É adorar a Deus e pregar o Evangelho de Cristo, cumprir a minha missão, a missão que me foi dada por Deus de anunciar as boas novas da salvação, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo está acabando, irmãos, esse mundo está acabando. Eu vi uma reportagem hoje, não sei se vocês viram, um pastor foi preso, porque ele pregou no púlpito que Deus só criou 2 sexos, foi preso por causa disso. É sério, irmãos. Foi preso por causa disso. Porque ele pregou no púlpito que Deus só fez 2 sexos. Alguém tem dúvida quanto a isso? Ele foi preso. É o mundo que nós estamos caminhando. O poder judiciário está interferindo na rotina da igreja. Os governadores estão interferindo na rotina da igreja. Se nós continuarmos nessa pegada, daqui a pouquinho nós vamos voltar ao tempo da Inquisição, só que não uma Inquisição religiosa, porque hoje não existe mais isso, hoje as igrejas estão mais unidas, as religiões estão mais unidas, mas uma perseguição pública, sei lá o que tem por aí. E qual é o nosso papel? Pregar o Evangelho de Cristo. O mundo jaz no maligno, coisas que eu tenho 62 anos, coisas que há 40 anos eram impossíveis de você imaginar, hoje são comuns, com relação à ética, com relação a costumes, com relação a práticas. Eu sou de uma época que se uma menina tivesse um relacionamento íntimo com um rapaz, e isso em qualquer idade, o pai ia lá na casa do rapaz e obrigava o rapaz a casar com aquela menina. Eu sou dessa época. Hoje, muitas meninas, dentro da igreja não, graças a Deus, que aqui as meninas são mais recatadas, mas por aí você vê meninas de 12, de 13 anos que estão vivendo de qualquer jeito. E às vezes nos relacionamentos, nas redes sociais, quando elas não têm uma intimidade maior com os namorados, elas são até rechaçadas, são alvo de gozação. É um mundo que jaz no maligno, um mundo de violência, irmãos. As pessoas estão matando em nome de Deus. Mais de 30 conflitos no mundo hoje, a maioria deles ocasionados por causa da religião. O mundo está em conflito, uma guerra de ideologias políticas. Hoje em dia o mundo está dividido, igual na época da Guerra Fria. Esquerda e direita. Ou você é esquerda ou você é direita. Se você é direita, você é fascista. Se você é esquerda, você é comunista. E está aí. E a igreja está fazendo o quê? Está se aliando com os políticos? A gente tem que esquecer isso, irmão. Nós temos que nos aliar com a palavra de Deus. Nos aliar e nos alinhar com a palavra de Deus. Nós somos cidadãos, como cidadãos nós temos deveres políticos, inclusive, mas eu estou vendo pessoas aí que estão se matando, pastores se matando por causa de política. Quando eu entro em alguma discussão num grupo de pastores, eu faço parte de vários, e começa a cair para a política, eu saio fora logo. Eu dou umas 2 futucadas e saio fora. Porque não tem como não dar uma futucadinha, né? Tem coisa tão absurda que a gente vê que não tem como ficar quieto.
A igreja está se deteriorando e nós precisamos entender que Deus está abrindo as portas do mundo para pregarmos o Evangelho de Cristo. Eu sempre que convidado para ir em algum lugar, eu vou. E mesmo quando é uma casa de alguém que não é evangélico, a gente percebe a recepção calorosa da pessoa, porque as pessoas de bem estão se juntando, estão se aglutinando. E nós que somos evangélicos, nós que somos filhos de Deus, precisamos nos envolver com essa situação. Foi o que ele fez, ele pregou o Evangelho. E por último, Filipe não se contentou apenas em anunciar as boas novas, apenas em pregar o Evangelho, apenas em obedecer, mas ele se envolveu para integrar o novo decidido. Estava ali um novo decidido. Versículo de número 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Batizar significa integrar, inserir. Felipe pregou o Evangelho de Cristo e trouxe a pessoa para junto de si, para viver o Evangelho de Cristo. Ele aproveitou a oportunidade e foi até o fim. Você sabe por que as nossas igrejas, elas têm dificuldade às vezes de crescimento? Por causa disso. Tem muita gente que só prega o Evangelho, mas não sabe integrar. Fica esperando o pastor. Não, o pastor já foi lá. O pastor tem que ir, mas você também tem, irmãos. Aqui essa igreja aqui é uma bênção, porque aqui o pessoal não perde tempo não. O pessoal aqui não perde tempo não. Ua falou para mim, olha pastor, a gente vai lá visitar o João, você vai com a gente? Eu falei, vou. Aí no meio da semana eu tive um imprevisto, falei, olha, talvez eu não possa ir. Ua falou, não tem problema não, a gente vai assim mesmo. É isso que eu quero, é isso que Deus espera de nós. Você sabe qual é o meu maior desejo como pastor dessa igreja? Se um dia eu sair daqui, ou morrer, ou seja lá o que for que acontecer comigo, eu não faça falta para a igreja. Esse é meu maior sonho, que eu não faça falta para a igreja, porque eu consegui, e se isso acontecer, porque eu consegui discipular aqueles que estão comigo, consegui ensiná-los a andar na fé cristã. E isso é desde o começo, é o que Felipe está fazendo aqui. Quando Felipe batizou aquele homem, aquilo não foi só um simbolismo, mas Felipe estava integrando aquele cidadão no corpo místico de Cristo, com aquele rito de passagem, é assim que se chama. O batismo na vida do etíope foi um rito de passagem, que foi operado por Felipe. Nós precisamos aprender a viver isso também. Precisamos aprender a caminhar desse jeito. Eu vou dizer aqui, eu não ia dizer nomes, mas eu quero dizer o nome do Cláudio. O Cláudio está vindo aqui há pouco tempo, não é nem membro da igreja ainda, mas eu vejo o Cláudio como um evangelista nato. É difícil um domingo que ele não traga visitantes para cá. Evangelista raiz mesmo, ó. Nutella de Cristo. É isso. E assim tem outros tantos aqui na igreja. Eu estou citando ele que está chegando agora, mas tem outros tantos. E é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós não é que eu venha no domingo só para fazer parte da nossa reunião solene aqui, só para sentar no banco. É por isso que de vez em quando eu coloco, olha, não deixe de vir no culto. Outro dia eu coloquei no grupo dos músicos, né? Venha na igreja mesmo que você não estiver escalado. Isso é importante. É importante porque de repente, a Samara é outro bom exemplo. Quando ela vê algum jovem se aproximando, ela cola na hora. Me procura logo, fala, pastor, fulana está se aproximando e a gente está querendo. É isso aí. É isso que nós temos que fazer, todos nós. Aproveitar as oportunidades. Porque assim como meu filho Amon hoje, domingo, agora ele está numa igreja batista lá em outra cidade, foi acolhido por uma igreja lá, que nós possamos acolher outros Amons na nossa igreja aqui. Que nós tenhamos esse amor no coração. É por isso que eu sempre gostei daquela expressão que diz assim: eu cuido das coisas do Senhor e o Senhor cuida de mim.
o Senhor cuida das minhas coisas. E por último, terminando, Felipe seguiu o seu caminho, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Você sabe qual o caminho que o eunuco seguiu? Não foi só o caminho do deserto, não. Foi o caminho da graça de Deus também. Você sabe por que Felipe já saiu de repente desse contexto? Porque Deus tinha outras aventuras para a vida de Felipe. Deus tinha outros eunucos para ele encontrar pelo caminho, como Simão e como tantos outros que ele encontrou pelo caminho. Durante a sua vida, eu não sei quando ele morreu, eu não sei quantas pedrinhas ele teve na sua coroa. E é claro que isso é uma figura, viu? Tem gente que se imagina mesmo um rei com uma coroa na cabeça, cheio de... Quer dizer que lá no céu o único que tem coroa é o Senhor, viu? Ele que é o soberano de todas as coisas. Isso é uma figura para mostrar o quanto foi importante a nossa vida aqui nessa terra. Felipe cumpriu o papel dele. E você tem cumprido o seu papel? Feche os seus olhos agora e curve a sua cabeça. O amigo de Filipe, Estevão, foi morto pregando o Evangelho de Cristo. Provavelmente Filipe, com toda a sua ousadia, também morreu numa situação dessa natureza. E a pergunta é se você está disposto a dar a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Se você está disposto a entrar nas brechas, obedecer a Deus, mesmo quando Deus te mandar para o meio de um deserto, se for o caso. Mesmo se Deus te mandar correr atrás de um carro, ó, corre atrás de um carro aí. Vai lá, emparelha com ele aí. Se você tem ouvido a voz de Deus, se você tem obedecido a voz de Deus. Nossa oração nessa noite é para nós que aqui estamos, para você que está nos assistindo agora ao vivo, ou que nos verá depois pelas redes sociais, poder refletir se você está de fato dentro do propósito de Deus, da forma que Felipe esteve durante sua vida. Eu quero que você faça uma oração, você sozinho agora. Diga para Deus se tem alguma coisa para você dizer para Deus sobre isso que você ouviu. Fala com Ele agora. Se não tiver nada para falar com Deus, não fala nada. Mas se tiver alguma coisa para falar com Deus, seja uma palavra de gratidão, seja um pedido de perdão, seja o que for, seja um conserto, você quer se consertar? Tem alguma coisa que você pode melhorar na sua vida? Seja o que for, fala com Deus agora. A Deus, o Senhor é tão bom. Todos os dias nos alimenta com a Tua palavra. Todos os dias traz a Tua palavra ao nosso coração, a fim de que possamos aprender mais de Ti, a fim de que possamos crescer, a fim de que possamos maturar, amadurecer diante de Ti. Somos a Tua igreja, Senhor, na terra, Teus servos, Teus filhos, Teus representantes aqui na terra. E queremos viver como Felipe viveu, um pecador como nós, mas nós queremos ser missionários como ele. Usa a nossa vida, Senhor, transforma a nossa vida, guarda a nossa vida, e faz com que pessoas e mais pessoas possam ouvir e se dobrar diante do Evangelho de Cristo.
nome de Jesus Cristo, ó Deus. Como igreja não somos apenas uma sociedade civil, o que somos só por força de lei, mas somos o corpo de Cristo e reconhecemos isso. E como o corpo é conduzido pelo cérebro, nós somos conduzidos por Jesus Cristo, que é a cabeça deste corpo. Abençoa-nos, Deus. Dá-nos paz, graça e misericórdia. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso amado e eterno Redentor e Salvador, e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a nossa vida e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre.